Então, eu vou contar para vocês uma história de uma aluna. Se você encontrar alguma semelhança dessa história com você ou com a história de alguém, comenta aqui, traga para mim a sua angústia. Será um prazer ajudar você a superar essa angústia e conseguir conquistar o seu lugar como servidor público. Vamos embora lá? Um belo dia, num desses meus cursos presenciais, quando dava para ser presencial, eu sempre tenho o hábito de ouvir meus alunos no primeiro dia de aula, bater aquele papo, ver as angústias e tal, para a gente meio que focar o curso para resolver o problema de cada um. E aí uma moça que eu vou chamar aqui, muito cá entre nós, é um nome que não é necessariamente o nome dela, chamada Rita, disse assim para mim: professor, eu não consigo escrever, eu simplesmente travo. E não adianta, quando muito eu escrevo 2, 3 linhas e não tem jeito. Meu marido escreve muito bem, eu já conversei com ele já olhou os meus textos, mas ele diz que eu tenho algum problema, que eu não consigo escrever, o texto não funciona, e essa é uma angústia que me perturba muito. Bom, a angústia dela passou imediatamente para mim. Imagine vocês que você, com um curso de redação, alguém dizer uma coisa dessa, você fala, e agora? Ou eu dou conta ou eu fecho as portas. E aí, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês, se isso já aconteceu com você, travar, ter uma dificuldade tremenda de colocar as ideias no papel, eu quero dizer uma coisa, a culpa não é de vocês na maioria das vezes, a culpa, lamentavelmente, é nossa, dos professores. A gente não aprende a escrever meramente como uma obra de inspiração, como um clique, embora exista, claro, muitas vezes a gente está num dia melhor, está mais sintonizado com a luz do universo e escreve melhor. Mas escrever é algo que depende muito mais de estratégias. Depende de você ter, por exemplo, uma teoria das perguntas que vai levar você a entender, a transformar um tema numa pergunta, a transformar os tópicos, se for o caso, ou encontrar outras perguntas a serem respondidas no texto motivador. E essa estratégia é fundamental, porque quando eu começo a escrever tentando perceber o que eu tenho para colocar como resposta a essas perguntas que eu quero responder na minha dissertação, claro que essas perguntas não foram feitas por mim, porque quem manda na sua prova é o examinador. Então, as perguntas que foram colocadas direta ou indiretamente pelo examinador. Então, você não tem mais aquela angústia de saber, ai meu Deus, como eu começo meu texto, como eu planejo meu texto. Não, o planejamento do texto ele vem de dentro do comando de prova, do próprio tema, dos próprios tópicos e do próprio texto motivador. E foi isso que eu fiz. Fui lá, sentei do lado da Rita e fomos conversando e tal, fomos por essa linha das perguntas, transformamos temas em perguntas e, claro, trouxe para a Rita também o controle fraseológico do texto. Como é que o ser humano fala? Então ele afirma ou nega alguma coisa e argumenta, cada argumento é um conectivo. E ensinei para ela, digo isso para muitos meus alunos, escreva parágrafos aí de 6 a 7 linhas desses textos de 30, cada parágrafo com 2 períodos de 3 linhas, ou com 3 períodos de 2 linhas. E isso aí é a base. E ensinei que o ser humano, na verdade, quando usa conectivo, está colocando no papel, criando a coesão, que nada mais é do que a projeção do pensamento e das relações lógicas do pensamento no papel. E acredite se quiserem, a Rita aprendeu a escrever, se desenvolveu maravilhosamente bem, trouxe cada texto assim fantástico. Por quê? Porque era um vulcão, era um potencial fantástico, que só precisava de um pouquinho de estratégia e da assistência de alguém que mostrasse os caminhos que ela precisava seguir. Ela, com muito prazer, passou a mostrar as redações para o marido e ele ficou também muito admirado. É isso aí. O importante é compartilhar conhecimento com vocês, porque nós estamos juntos. E se essa história tem a ver com você, você conhece alguém que passou por uma história semelhante? Coloque aqui, faça o seu comentário, mande a sua angústia para mim, quem sabe eu consigo resolver. Eu não sou psicólogo, mas eu estou aqui para compartilhar conhecimento.